Meus irmãos de caminhada, vamos dar início ao nosso Evangelho com a mensagem na hora da tristeza. Vós sois a luz do mundo. Jesus, Mateus 5,14. Não digais, pois, quando virdes atingido um de vossos irmãos, é a justiça de Deus. Importa que siga o seu curso. Dizei antes, vejamos que meios o Pai misericordioso me pôs ao alcance para suavizar o sofrimento do meu irmão. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 27. Entrastes na hora do desalento, como se te avizinhasses de um pesadelo. Indefinível suplício moral te impele ao abatimento. Mágoas antigas surgem à tona. Sente-te a afeição do viajor, para cuja sede se esgotaram as derradeiras fontes do caminho. Experimentas o coração no peito, qual pássaro fatigado ao sacudir em vão as grades do cárcere. Ainda assim, não permitas que a ansiedade te lance a tristeza inútil. Se a incompreensão alheia te azedou o pensamento, recorda os companheiros enfermos ou mutilados, quando não conhecem a própria situação, qual seria de desejar, e prossegue servindo, a esperar pelo tempo que lhes dará reajuste. Se amigos te abandonaram em árduas tarefas, a caça de considerações que lhes incensem a personalidade, medita nas crianças afoitas, empenhadas a jogos e distrações, nos momentos do estudo. Prossegue servindo a esperar pelo tempo que a todos renovará na escola da experiência. Se deixaste entes queridos ante a cinza do túmulo, convence-te de que todos eles continuam redivivos no plano espiritual, dependendo quase sempre de tua conformação para que se refaçam, e prossegue servindo a esperar pelo tempo que te propiciará, mais além, o intraduzível consolo do reencontro. Se o fardo das próprias aflições te parece excessivamente pesado, reflete nos irmãos desfalecentes da retaguarda, para quem uma simples frase reconfortante de tua boca é comparável ao facho estelar nas trevas em que jordeiam, e prossegue servindo a esperar pelo tempo que, no instante oportuno, a cada problema descortinará a solução. Lembra-te de que pode ser, ainda hoje, o raciocínio para os que se desmentaram na invigilância, o apoio dos que tropeçam na sombra, o socorro aos peregrinos da estrada, que a penúria recolhe nas pedreiras do sofrimento, o amparo dos que choram em desespero, e a voz que se levante para a defesa de injustiçados e desvalidos. Não te detenhas para relacionar de sabores. Segue adiante, e se lágrimas te encharcam a ponto de sentires a noite dentro dos olhos, entrega as próprias mãos nas mãos de Jesus e prossegue servindo, na certeza de que a vida faz ressurgir o pão da terra lavrada e de que o sol de Deus amanhã nos trará novo dia. E assim, vamos pedir ao Senhor Jesus, nosso Mestre amado, para nos orientar, para que possamos, nessa noite, compreendermos a mensagem que Ele nos apresenta. Senhor Jesus, aqui nos encontramos com o coração voltado ao Teu Evangelho. Te agradecemos pela oportunidade e rogamos para que possamos, Senhor, sintonizar com o bem, deixando de lado as inquietações do dia, a fim de que possamos colocar nossa mente e o nosso coração neste momento
e que estejamos abertos aos ensinamentos que iremos receber. Que o teu evangelho seja para nós força, direção e caminho seguro. Nos ampara, mestre amado, nos protege e nos guia e nos fortalece nesse caminho. Que assim seja. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, instruções dos Espíritos. Dever-se-á por termo as provas do próximo? Deve alguém pôr termo às provas do seu próximo quando possa ou deve, para respeitar os desígnios de Deus, deixar que sigam seu curso? Já vos temos dito e repetido muitíssimas vezes que estáis nessa terra de expiação para concluirdes as vossas provas e que tudo o que vos sucede é consequência das vossas existências anteriores, são os juros da dívida que tendes de pagar. Esse pensamento, porém, provoca em certas pessoas reflexões que devem ser combatidas devido aos funestos efeitos que poderiam determinar. Penso alguns que, estando na terra para espiar, cumpre que as provas sigam seu curso. Outros há mesmo que vão até o ponto de julgar que não só nada devem fazer para as atenuar, mas que, ao contrário, devem contribuir para que elas sejam mais proveitosas, tornando-as mais vivas. Grande erro. É certo que as vossas provas têm de seguir o curso que lhes traçou Deus. Dar-se-á, porém, conheçais esse curso? Sabeis até onde ela de ir, e se o vosso Pai misericordioso não terá dito ao sofrimento de tal ou tal dos vossos irmãos, não irás mais longe? Sabeis se a providência não vos escolheu, não como instrumento de suplício para agravar os sofrimentos do culpado, mas como bálsamo de consolação para fazer cicatrizar as chagas que a sua justiça abrirá? Não digais, pois quando virdes atingido um dos vossos irmãos, é a justiça de Deus, importa que siga seu curso. Dizei antes, vejamos que meios o Pai misericordioso me impôs ao alcance para suavizar o sofrimento do meu irmão. Vejamos se as minhas consolações morais, o meu amparo material ou meus conselhos poderão ajudá-lo a vencer essa prova com mais energia, paciência e resignação. Vejamos mesmo se Deus não me pôs nas mãos os meios de fazer que cesse esse sofrimento, e se não deu a mim também como prova, como expiação talvez, deter o mal e substituí-lo pela paz. Boa noite a todos. Vamos agora para o comentário do nosso evangelho de hoje, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, Instruções dos Espíritos, item 27. Dever-se-á por termo as provas do próximo, parágrafos 1º e 2º. Bom, meus irmãos, a questão central desse trecho do evangelho é que o próprio evangelho ele questiona quando vemos alguém sofrendo, será que devemos ajudar ou deixar que a prova siga seu curso por ser expiação? Então, essa dúvida é comum e muitas vezes leva a certas interpretações erradas da lei de causa e efeito. E aí vem a ideia equivocada a ser combatida, né? Alguns pensam, como estamos na Terra para expiar, e como o sofrimento vem de erros do passado, então não devemos interferir nem aliviar a dor alheia. E o texto vem afirmando que essa visão é um grande erro e pode produzir consequências morais muito negativas. Mas por que essa visão seria tão equivocada, meus irmãos? Meus irmãos, ninguém conhece o limite das provas. Só Deus sabe por quanto tempo a prova deve durar, até onde o sofrimento pode ir e também quando ela deve cessar. Então, nós não temos essa visão. Portanto, não podemos decidir
que não devemos ajudar. E aí vem Deus, ele não nos coloca para assistir passivamente. A providência, muitas vezes, nos coloca ao lado de alguém que sofre justamente para que sejamos instrumentos de consolo e auxílio e não de indiferença. E aí vamos para falar sobre o verdadeiro ensinamento que a caridade é justamente dever. Quando encontramos o sofrimento do próximo, o Evangelho nos orienta a pensar: será que posso consolar? Posso aliviar dor material ou emocional? Posso orientar com bondade? Posso intervir para cessar o sofrimento? Meus irmãos, se a resposta for sim, então esse é o nosso dever moral. E a caridade também, ela é parte das nossas próprias provas. E ajudar o próximo faz parte da nossa própria expiação. Ela é oportunidade de crescimento, é exercício de amor e solidariedade e também é caminho de evolução espiritual. E o sofrimento alheio, ele pode ter surgido justamente para nos convidar à caridade. E aí, meus irmãos, o equilíbrio entre a justiça e a misericórdia são justamente as provas. Realmente existe, mas a justiça divina nunca exclui a misericórdia divina. O sofrimento não deve ser ampliado, e sim, meus irmãos, suavizado. Deus não exige dor inútil. E quando ajudamos, não interferimos nos planos de Deus. Cumprimos, pelo contrário, cumprimos o plano de Deus. E aí, podemos fazer uma breve síntese e uma reflexão final desse trecho do Evangelho, é que ele nos ensina que ver o sofrimento do próximo significa justamente receber um chamado à caridade, né? A nossa missão não é julgar, mas consolar. Não é aumentar as provas, mas diminuir as dores. E não é ignorar, mas agir com amor. Pai amado, mestre querido, agradecemos por este momento de reflexão. Ensina-nos a reconhecer no sofrimento do próximo o chamado à caridade. E que possamos, Senhor, ser instrumentos do teu amor, aliviando dores, oferecendo consolo e também agindo sempre com bondade. Ilumina-nos para que não sejamos indiferentes, mas fraternos e solidários em todas as situações. E que a tua paz nos acompanhe hoje e sempre, e que assim seja. Prece e frutificação das águas. Senhor Jesus, Espíritos amigos que nos guiam, neste instante de recolhimento, consagramos estas águas ao vosso amparo e às lições elevadas do Evangelho. Que elas recebam os fluidos de luz, paz e misericórdia que desce do alto. Recordamos, Mestre, que as provas que cada um vive são caminhos necessários ao progresso, mas que nunca nos cabe permanecer indiferente. O vosso ensino nos mostra que fomos colocados lado ao lado para servir, aliviar e consolar. Que não somos instrumento de agravamento, mas sim instrumento do amor e da cura. Por isso, Senhor, rogo que estas águas sejam agora impregnadas de vibrações, compaixão, serenidade e força moral. Que ao bebê-las, despertem em nós o impulso de ajudar o próximo, de estender a mão, de reconhecer os meios que a providência coloca ao nosso alcance, para suavizar a dor do irmão que sofre. Que elas também nos fortaleçam para compreender as nossas próprias provas, sem desespero, sem se desesperar, mas com energia, paciência e resignação. Que tenhamos olhos para perceber quando o sofrimento já cumpriu o que deveria cumprir, e quando é nossa tarefa agir para que cesse
oferecendo o bem que estiver ao nosso alcance. Senhor, fazer de nós o bálsamo que cicatriza chagas, o apoio que ergue, o abraço que consola. Que estas águas se tornem remédio de luz, dissipando a dureza, a indiferença, a omissão e toda tentação de julgar o sofrimento alheio como castigo. Que ao tomá-las possamos ser lembrados do vosso convite. Vê o que podes fazer pelo teu irmão e que cada gesto nosso seja um pequeno reflexo da tua misericórdia. Assim seja, hoje e sempre.